Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Madeirarte Wood, apaixonado por marcenaria. Eu sou o Marcos. No vídeo de hoje, no conteúdo de hoje, nós vamos te apresentar como fazer uma mesa de descarte de obra. Então, aproveitei aqui alguns sarrafos de 10 centímetros, cortei na largura de 6 centímetros, com 2 de espessura, que é o básico do Pinus. Então essa mesa ela vai ficar, na verdade, com 1 metro de altura por 69,5 de largura, para não ultrapassar os 70 centímetros da porta. Então, como é que nós fizemos? Pegamos essas portas, tipo nesse estilo aqui, que essa aqui ainda vai ser preparada. Lixamos, corrigimos imperfeições e a porta tá, ó, do jeito que você já pode ver aqui, ó. Parece que veio da madeireira. Então, lixada, as imperfeições corrigidas, e vamos usar essa porta que veio do descarte como tampo de uma mesa. E seguindo um estilo de marcenaria industrial. Evidentemente que a marcenaria industrial, ela é com metalon. É o ferro fazendo aí uma combinação com a madeira. O grande problema é que você achar hoje um profissional que faça essas esquadrias com simetria, um bom acabamento, é difícil. Eu até tentei aqui e não deu certo. Fica um serviço muito bruto. Eu até tenho uma máquina de solda da ESAB, mas como eu não sou soldador, eu tive muita dificuldade. E o problema é que quando você encontra um bom profissional, eu até tenho aqui no bairro ele quer cobrar mais do que o marceneiro, ganhar mais do que o marceneiro. Então fica inviável, pelo menos por enquanto, fazer uso desse serviço de serralheria. Então eu vou aqui fazer o seguinte: eu criei aqui essas bases, vou pintá-las de preto fosco e elas servirão como base da mesa que vai ficar na nossa loja, onde nós vamos estar expondo os projetos, os trabalhos e tudo aquilo que nós vamos fazer aqui na oficina. Então vai ser o nosso showroom, o nosso cenário, o nosso mostruário. Então a gente precisa de uma mesa e a gente vai fazer exatamente como o robista gosta de fazer: transformar o lixo no luxo. Então, além de ser econômico, além de ser vantajoso, é um desafio, é prazeroso você pegar uma coisa que ia ser jogado fora, ou descartado, e transformar aquilo, de repente, em algo até muito melhor do que uma porta nova que você viesse comprar numa madeireira. Então, nós temos aqui as bases, tá? Aqui nós vamos fixar essas bases, tá? Imagine que isso aqui é o fundo do tampo, vamos fixar essas bases, depois vamos virar e colocar a mesa na sua definição já no seu local, tendo isso aqui como base. Isso aqui é como se fosse um pedaço de metalon, como se fosse uma esquadrilha de metalon parafusada da mesa, que é o comum ver hoje, mas ao pintar isso aqui de preto fosco, mesmo sendo madeira, eu vou trazer a ideia da marcenaria industrial, mesmo sendo madeira e madeira, para futuramente, quando as coisas melhorarem, a gente poder lançar a mão de um profissional ou achar um serralheiro mais em conta, com um preço mais dentro da realidade, para que a gente possa fazer o serviço e conseguir repassar para o cliente. Projeto eu até tenho, mas falta ainda esse detalhe. Então eu resolvi fazer dessa forma, tá? Serão 3 esquadrias dessa de base. E como é que nós vamos finalizar isso? Eu não vou usar o thinner, porque quando a gente usa o thinner para a pintura, aqueles rolinhos de espuma, ele não suporta a reação química que o thinner provoca e ele se desmancha, até porque os dois são derivados de petróleo. Então eu resolvi mudar. Comprei uma tinta, né, da Coral, é a Coral Lar, ela é um esmalte sintético para madeiras e metais. O código dela é 520-2856, tá? Já usei ela em outro projeto, muito boa, vou até usar aqui a sobra para já iniciar essa pintura. E é uma tinta que custa R$ 39,90. Então, se eu pegar o meu solvente,
Água Raiz, que é bem mais barato do que o Tiny, tá? Vou pegar um pincel ou uma trincha fininha para que eu possa fazer esses cantos onde o rolinho não vai chegar, evidentemente, né? Fazer esses arremates, preencher todo esse espaço para ficar uma pintura o mais bem acabada possível. Então aqui eu tenho um rolinho de lã, tá? Bem resistente para superfície lisa. Tem aqui o pincel, tem aqui a minha máscara, que é o meu equipamento de proteção individual, porque vamos trabalhar com produto químico e isso pode te intoxicar, pode provocar reações alérgicas, pode danificar suas vias aéreas ou até mesmo a sua mão, que eu vou usar luva. Estou sem luva aqui, mas eu vou utilizar luva quando estiver pintando. Então, nós vamos apresentar para você, no próximo segmento já, a base pintada, já no local, para a gente afixar e já colocar no seu destino, no seu local. Então, a gente está aqui te trazendo essa dica porque quantas coisas se perdem em descarte de obra, e nós já falamos em outros vídeos que é muito bom você fazer contato com madeireira, entendeu? Fazer contato com pessoas que recebem doações de final de obra. Na verdade, isso aqui eu pego numa madeireira mesmo, que vai fazendo a seleção e aquilo que fica em ponta de estoque, que é reprovado pelo controle de qualidade, eles põem à venda um preço acessível, como essas mesas, R$25. Elas têm problemas de acabamento, elas estão fora de esquadro, algumas delas têm imperfeições, está manchada, caiu água, eu tive que esperar secar. Então, aonde tem imperfeições, eu vou limpar, tem marca de bota, de funcionário. Então, esses detalhezinhos poucos, ó, está toda manchada, caiu água em cima dela. Então, a gente corrige essas imperfeições por meio da lixa. Se precisar, a gente coloca uma massinha, tá? E desse estado, ela vai vir para esse estado aqui. E vindo para esse estado aqui, a gente percebe que praticamente a mesa fica nova. Mas o mercado não tem tempo para fazer isso que eu estou fazendo. Isso é coisa do robista. Então tá aí essa dica, você que está começando agora ou que já está no ramo de marcenaria hobby, procura sempre uma madeireira ou uma marcenaria para pegar essas pontas de estoque ou mesmo um descarte de obra. Tem pessoas que têm seus galpões, que eu também tenho um amigo que faz isso. A obra na Zona Sul acabou, o cara, para não jogar fora, ele doa aqueles restos de madeira. E você vai lá e compra aquilo num preço acessível e faz o seu projeto. Eu tenho aqui, ó, no meu estande aqui, ó, muitas madeiras que foi doada de uma marcenaria e também descarte de obra. Através dessas madeiras eu vou fazer vários projetos, né? Muitas delas eu ganhei, muitas delas eu paguei bem, um preço bem acessível e construí aqui o meu estoque e estamos aqui desenvolvendo o nosso trabalho. Então, vamos dar um break, tá? E na próxima virada, você já vai ver a base pintada, pronta para ir para o local, ser fixada e deixar no local já reservado para ela, ok? Até breve, estamos juntos, a gente volta daqui a pouco. Agora nós vamos fazer o seguinte, no conteúdo desse vídeo, vamos pintar as bases, tá? Aqui nós já temos a nossa tinta diluída, estou usando um pote de sorvete, vamos usar esse rolinho, tá? Usamos um pedacinho de madeira para fazer a diluição, né? Isso aqui foi diluído com água raiz, conforme orientado, e agora nós vamos estar utilizando o rolinho. Então eu vou fazer essa mistura na borda do meu pote. Eu não vou utilizar bandeja porque não precisa, tá? Então vamos começar pintando na parte vertical, tá? Então, para você ver que a pintura vai ficando bem compacta, eu não preciso utilizar pistola, embora eu tenha pistola, tenha compressor, mas é uma pintura bem artesanal, uma pintura bem local. Se eu fosse usar aqui uma pistola, eu perderia muito material, porque eu não tenho uma estufa, não tenho um ambiente ainda apropriado para pintura com pistola.
no futuro eu vou estar criando aqui uma estufa, um ambiente apropriado, totalmente fechado, porque quando a gente pinta com pistola, eu não posso ter um ambiente, por exemplo, cheio de poeira. Esse ambiente tem que estar totalmente limpo, ausente de poeira, para poder não contaminar a minha pintura. Então, olha como é que está ficando, né? E desse jeito, ó, eu vou só girando ele, pintar primeiro essa extremidade, não vou deixar ele tocar ali nessa barra, depois eu vou colocar uma madeirinha ali para colocar ele por cima, tá? E devagar, com calma, sem pressa, nós vamos efetuando aqui a nossa pintura. Não tem mistério nenhum. Depois de pintado, depois que você der a segunda demão, você nem parece que você pintou isso aqui usando um rolinho. Dando segmento aqui, depois a gente vai pintar a parte interna, te mostrando aqui que é uma pintura que fica bonita, dá outro visual, entendeu? Olhando de repente, você não vai nem perceber que aqui de baixo é um sarrafo de 10 de pinos que veio do descarte e que na verdade foi limpo, reaproveitado para estar fazendo esta base. Uma pintura rápida, uma pintura prática, que qualquer pessoa pode fazer, inclusive mulheres. Não tem segredo nenhum, não precisa ser pintor profissional. Basta ter um pouquinho de disposição, vontade e fazer. Vou botar agora uma madeira aqui, para eu disponibilizar uma base, para não sujar aqui o meu cavalete. Vamos colocar aqui um pedaço de compensado, já utilizado, né? Vou passar um pano para tirar aqui algum resíduo de poeira, onde nós vamos repousar a parte pintada já numa superfície preta, que é para não contaminar. Então eu tenho uma superfície preta, eu vou repousar a base para poder dar continuidade à nossa pintura. Então já estava reservado, já estava separado. Esse pedaço de compensado é como se fosse uma peça de sacrifício que vai te servir de apoio, e se cair preto no preto não tem problema nenhum. Não que tenha que ser preto, mas como já tinha ela aqui, eu optei por, já que é uma peça descartável de preto, ela vai ter a sua utilidade. Eu vou utilizá-la no cavalete e ela vai servir de base para a minha pintura. E é bom destacar que toda essa parte que ainda fica de resíduo do pinus, eu não me aprofundei no lixamento por entender que quando a camada de tinta preta passar por cima dela, vai criar uma superfície consistente e homogênea de preto, e eu não precisei gastar nem muito tempo nem muita energia nesse lixamento. Por quê? O preto, ele além de ser uma cor compacta, uma cor padrão, ele vai cobrindo todas essas imperfeições. Tá vendo aqui, ó? Toda essa parte escura que restringe a mofo, né? A madeira velha, descarte de obra, como eu falei, o preto vai cobrir toda essa parte, tá? E vai deixar uma superfície bem camuçada, bem fosca, bem atraente, porque até para você depois tirar foto, quando você trabalha com fosco, é interessante porque como o fosco não exibe brilho, você vai bater uma foto numa superfície fosca, você tem um resultado muito positivo. Tem aqueles feixes de luz que saem como se fosse uma tinta brilhante. E o fosco ele é muito mais atraente, muito mais neutro.
Dá uma ideia mais metálica, inclusive, para a peça. Aqui, ó, eu vou usando a pontinha da minha roupa, que também é preta, evitando ele sair da base. Fazendo esse lado, agora eu vou mudar aqui a posição dele. Vou repousar ele agora de forma diferente, para poder fazer parte de dentro praticamente. Então vamos dar continuidade e logo nós teremos a nossa base pintada e você vai ver que vai ficar muito legal, você economiza bastante tinta. E observe que eu não estou usando a tinta nova, ainda estou usando a sobra da tinta que eu já tinha. Nós mostramos a tinta pela lata nova para você se posicionar quando precisar comprar uma boa tinta para fazer a utilização de madeira. A tinta coral é uma tinta de boa qualidade, vai te dar um rendimento muito bom e um acabamento muito razoável. E nós estamos ainda na primeira demão. Então vamos para o nosso potinho. Nós não precisamos correr, não tem mistério nenhum, seca rápido. Nós estamos aqui numa área bem ventilada. Isso aí são os robôs nos perturbando. Então, agora vamos fazer essa parte de dentro. Vamos para o nosso pincel. Faremos a parte dos cantos. Então, ó, já começamos a ver uma outra imagem da nossa base. Sempre tirando excesso, verificando se tem corrimento, dando uma verificada, não encharcar muito o rolinho, porque não precisa. Aqui eu vou dar uma levantada para conseguir passar em toda a superfície. Observa que nessa base aqui não toca no cavalete, que é branco, e se cair alguma sujeira no cavalete, depois a gente consegue limpar. Então a parte interna está praticamente pronta na primeira demão. Vou virar, atingir o outro lado e finalizar essa primeira parte. Agora vamos dar uma virada aqui, trazer essa base aqui até mais pro centro. De novo, a gente chegar nas superfícies que ainda não passamos. Aqui, ó, vai dando continuidade. Percebe que o fosco já está começando a dar sinal de vida, a gente começa a não enxergar mais aquela madeira velha, cheia de mofo, e que seria jogado fora. Onde tem os excessos, vai passando o rolinho de novo, não dá aquele aspecto de corrimento. E o rolo de lã está passando no teste, muito bom. Performance muito boa. Todas as fibras da madeira, elas vão sumindo à medida que a tinta vai penetrando. Então vai ficando uma pintura consistente, com um bom acabamento, e que vai fazendo você esquecer que um dia isso aqui era uma madeira que ia pro lixo. Dando agora uma corrida para verificar se tem algum corrimento. Aqui, ó, um corrimentozinho que a gente achou aqui. Vai passar aqui, mais um reforço aqui. Tirar esse corrimento.
Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Conforme nós havíamos dito, ó, ainda tem ainda uma falhazinha e nós vamos corrigir. Sempre é bom você dar uma passada, dar uma olhada. Ver aqui, ó, tem um nó da madeira. Você tem que dar uma pressionada no rolo para poder conseguir preencher toda a fibra da madeira. Isso aqui depois você consegue completar com... Vou trazer agora nosso pote aqui para ficar mais perto, porque agora nós vamos trabalhar com o pincel. Eu vou ser rápido para o rolinho não secar. Então aqui, ó, a gente faz isso aqui, ó. Onde o pincel, o rolinho não chega, o pincel certamente irá chegar e vai fazer com que você penetre através dos pelos do pincel nos vértices da madeira, nesse cantinho aqui que naturalmente o rolinho não chega. Então, aqui você dá uma cargazinha maior para já ficar fechado e preenchido aqui os cantos. Isso eu vou fazer em todos os cantos com o nosso pincel. Tem que ser um pincel fininho. Eu prefiro um pincel fino, porque além de pegar pouca tinta, você consegue com a ponta do pincel, ó, esse resultado aqui. E o pincel também ele serve para penetrar nessa superfície aqui, ó, que o rolinho passa por ela, ó. Vendo aqui, ó. A tendência do rolo é não entrar totalmente na superfície, nos polos da madeira do pinus. O pinus é uma madeira muito porosa. E você com o pincel, você consegue entrar nessa parte clara que o rolinho não conseguiu efetivamente penetrar. Então essa aí é uma outra vantagem que você tem com o seu pincel. Você vai fazendo aqui, ó, uma inspeção, aqui, ó, tem aqui um nozinho e o rolinho não conseguiu entrar, mas eu consigo fazer com que a ponta do pincel chegue lá na profundidade do nó para conseguir preencher. Aqui depois eu posso colocar uma massa aqui, e aonde você passa o pincel, você depois dá uma passada novamente para você evitar o corrimento. A tendência do pincel é provocar corrimento. Então vamos aqui de novo, mais um cantinho que a gente vai fazer. Você observa que eu não estou encharcando muito o pincel, usando só o suficiente. E aqui mais uma parte da madeira aqui, o poro aqui, ó, já tem aqui, eu vou cobrir esse edifício aqui do parafuso, depois a gente coloca uma massinha aqui, ó. Pincel você consegue cobrir, não vai ficar em uma parte embranquecida da madeira. Até a parte do corte da serra você consegue disfarçar com o pincel. E na segunda demão vai ficar melhor ainda. Então vamos lá. Ver se ainda tem alguma correção, algum correto. Bom, aparentemente nós conseguimos finalizar aí a primeira demão. Agora vamos dar um break e esperar secar. Enquanto isso, eu vou colocar água rasa no recipiente para colocar o rolinho e o pincel dentro, para não secar e nós perdermos tanto o rolo quanto o pincel. Então vamos usar essa água rasa. Eu vou pegar aí o recipiente e vou colocar essa água rasa e vou deixar tanto o rolo quanto o pincel dentro da água rasa para ser utilizado na segunda demão. Okay? Então vamos dar um break aí e então logo a gente volta, finalizando aí a segunda demão e a pintura, para você ter noção de como é que é rápido, como que é fácil, como que é prático. Valeu? E não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário. Nós estamos usando aqui luva, avental, entendeu? Eu nem usei muito a máscara, porque aqui é ventilado. Aqui está bem ventilado, está muito quente aqui, tá? Então eu não usei muito a máscara não, critério meu. Mas eu recomendo que você utilize a máscara se o ambiente for muito fechado, pouco ventilado.
Então, como o ambiente aqui é bem aberto, está muito ventilado, eu optei por não usar a máscara, até porque está um calor aqui insuportável no Rio de Janeiro. Bom, se eu percebesse que o produto estivesse muito agressivo, eu usaria a máscara, mas eu estou com a máscara para você saber que você tem que usar máscara. Tá? Como aqui o ambiente está tranquilo, está muito ventilado, é totalmente aberto, eu não tenho essa agressividade do produto químico. Mas, caso eu tiver, caso eu perceber, na segunda demão eu preciso, eu vou utilizar máscara, mas por hora não, ok? Então, até daqui a pouco. Agora, nesse conteúdo, nós vamos te mostrar como é que nós preparamos o tampo desta porta. Vamos mostrar para você como é que a porta chega, cheia de imperfeições, pisada com botas, e nós vamos fazer a primeira parte, que é o lixamento, e essas partes aqui nós vamos emassar depois, ok? Então, eu vou escolher a melhor parte. Eu já escolhi que a melhor parte é a parte que está embaixo, e essa aqui é a parte mais fragilizada. Aí nós vamos dar um preparo, tá? Deixamos essa parte para você perceber e ver como é que você consegue recuperar uma porta. Olha só como é que ela vem. Eu paguei R$25 por causa dessas imperfeições. Ó. Isso aqui o mercado descarta. Ó. Isso aqui arranhou, passou, furou, fragilizou, feriu a madeira. Você vê que as superfície da madeira está muito desgastada, as fibras abertas. Então o que nós vamos fazer? Vamos dar um primeiro lixamento e depois vamos fazer a correção com massa, ok? Então vamos lá? Uma lixadeira de volta, uma rota orbital muito boa, tá? Uma lixa fina de 120 para não agredir muito, que o pinus é uma madeira frágil, tá? E a gente só quer dar um acabamento. Vocês percebem aonde está arrepiado, a lixa ela consegue acamar e compactar as fibras através desse lixamento. Eu deixei essa parte aqui de propósito para te mostrar. Então observe agora como está e como vai ficar. Olha. Observe bem, onde estava arrepiado, as fibras arrepiadas, ó, já compactou, entendeu? Então já perdeu aquela parte aveludada, arrepiada, então ficou só mesmo os ferimentos da primeira camada que nós vamos corrigir com massa. Então, mesmo princípio, ó, nós temos aqui, ó, deixa eu tirar aqui esse excesso de pó. Então, no prosseguimento do nosso trabalho de recuperação e correção, nós temos o mesmo processo de arrepiamento. Então isso aqui tem que ser corrigido para quando a gente passar o verniz, eu não vou nem usar a seladora, eu vou usar o verniz direto. Ele esteja bem compacto, tá? Eu poderia usar uma seladora, mas não é necessário. Pelo menos para a utilização que eu vou fazer dessa porta como tampo de mesa. Então, vou fazer toda essa correção aqui onde está arrepiado, vou passar a lixadeira e vocês vão ver depois que vai acontecer o mesmo processo que você viu aqui. Então, isso aí é só uma continuidade de como você pode fazer aí uma porta que ia para o lixo virar um luxo. Vamos agora dar uma inverter aqui, o posicionamento da nossa porta por conta da nossa extensão. Só dar uma girada aqui rapidinho. Ó, pela quanto já vê como é que o processo vai ficando. A cor mais escura é a cor que ainda vai ser lixada e corrigida. Então, pela própria cor que o lixamento faz e devolve o estado original da porta, você percebe que são pequenos cuidados, pequenas correções que você pode fazer e
transformar essa porta praticamente numa porta nova, pelo qual você vê que é uma diferença enorme do que a lixadeira já fez, num estado bem desgastado da tábua, ou melhor, da porta. A primeira camada bem desgastada, as fibras bem danificadas, mas nós vamos recuperar isso. Já consegue perceber a diferença? Aquela parte escura, ó, aquelas fibras já bem agressivas, elas já começam a desaparecer. Aqui ainda tem algumas saliências, nós vamos dar mais uma passagem aqui, porque é assim que funciona, você vai trabalhando e vai observando. As lixas que a gente compra, não vale nada, ainda bem que eu compro sempre um kit. Então a gente tira essa parte aqui que desgasta. Isso é bom para a gente, quando for comprar, procurar um fabricante melhor. Então tudo bem, a gente vai substituir a lixa. Então, isso aí é o básico que você precisa, tá? Para recuperar sua porta. Tá? Você vê que é tão agressivo, o trabalho é tão agressivo que a lixa ela não suporta. Por quê? Parece não, mas eu estou forçando bem a lixa para poder fazer essas correções, para poder tirar essas imperfeições. Então, a lixa ela também sofre seus esforços, entendeu? Mas olhando assim, ó, você percebe que melhorou 100%. Aqui, ó, nós vamos agora colocar uma massinha, você já vai ver, só um instantinho. Então aqui está, ó. Aqui está massa para reparo em madeira da Viapol. Tá? Vou utilizar aqui uma espátula para aplicação de plastique em lataria de carro, porque eu acho ela muito mais compacta e ela consegue deixar uma superfície mais homogênea quando a gente aplica a massa. Então vou abrir aqui a nossa massa, vou fazer aqui um caminho aqui de abertura. Ela resseca um pouquinho. Vou usar aqui um parafuso com roxo para a gente desobstruir aqui a parte que secou e não deixa passagem para a massa. Então, feito isso, vamos aplicar agora a massa, corrigindo aí ver se a massa vai sair aqui. Ainda tem que abrir mais espaço aqui. Agora parece que vem. Aqui de um uso para o outro ela resseca. Então é bom você fazer uma limpeza mais contundente. Então aqui, ó. Primeira camada você deixa bem saliente, para depois você vir com o lixamento. Vou usar aqui uma espátula. Tirar aqui a sobra e às vezes, dependendo da profundidade, é melhor você usar uma espátula mesmo. Porque a espátula não é tão flácida e ela consegue encaixar melhor a massa. Para ela ser mais rígida, você consegue desempenho melhor para que essa massa ela fique entranhada nas fibras.
dar uma outra raspagem. Vou fazer agora no sentido contrário. Já vai ficando compacto. Agora eu vou deixar um pouquinho alto. Pronto. Depois que secar, a gente vai fazer uma nova aplicação para compactar melhor. Aqui, ó. É o mesmo processo. Uma espátula de metal, como ele é menos flexível, você consegue pressionar melhor a massa dentro do orifício que a madeira sofreu. Aqui a gente vai pegar mais pasta, vamos transferir para a nossa espátula. Nós vamos agora dar continuidade a todo um trabalho que nós estamos fazendo na recuperação e na confecção de uma mesa com uma base estilo marcenaria industrial, onde nós estamos substituindo a base que seria de metalon por uma base feito de sarrafo de pinos com largura de 6 centímetros, com 2 centímetros de espessura, e a porta descartável que já estava indo para o lixo. Nós pagamos R$25 em cada porta, uma porta dessa custando R$150, e agora, depois de processo que já foi gravado, lixado, corrigido as imperfeições, fazendo as devidas correções na superfície da porta, nós podemos ver que agora nós temos uma porta extremamente pronta para receber o verniz. Não vamos usar a seladora, vamos colocar o verniz direto. Nós estamos fazendo aqui uma limpeza prévia, tirar ainda aquele resíduo de pó, de impureza. Estamos usando o verniz transparente Sparlac Copal Brilhante, tá? Ele é incolor, tá certo? O código dele é o P55005610-701. Tá? Nós usamos água Raiz da Eucatex Premium para fazer a diluição, e aqui está a nossa diluição, né? Então nós vamos utilizar, diferentemente do material que nós usamos para pintar a base de preto, vamos utilizar um
um rolo de lã um pouquinho mais largo, da Roma, tá? Bastante resistente e já aprovado na utilização da pintura da base. De igual forma, uma trincha, um pincel mais fino também da marca Roma, para a gente fazer os cantos aí e os locais de arremate, que geralmente vai ser as beiradas da nossa porta. Então, dito isto, vamos ao que interessa. Vamos começar aqui, tá? Aqui eu tenho a minha diluição, tá? Não vou usar bandeja, vou fazer essa diluição dentro do nosso próprio pote aqui. Eu estou usando um pote de margarina normal, você pode usar aí um pote de sorvete, enfim. Eu não estou usando bandeja porque a minha bandeja é grande e eu só preciso de um recipiente para alocar o meu verniz. Então eu vou começar a aplicar esse verniz, ó, no mesmo sentido das fibras. A madeira ela tem fibra e é bom que você aplique esse verniz no mesmo sentido da fibra. Você já percebe que a coloração da madeira já começa a mudar, já começa a tomar uma nova forma. Então, como a madeira foi devidamente lixada, limpa, a gente percebe que vai ficar um trabalho excelente. Imagine você que nós estamos falando de uma porta que ia para o lixo, uma porta descartável, um descarte de material, de obra, sobra de obra. De alguma forma, alguém da obra danificou as portas, condenou as portas, repassou para um amigo nosso que trabalha com esse descarte de obra. Na verdade, ele nem paga por esse descarte de obra, ele tem um galpãozinho, ele fez lá um fechamento, o engenheiro, o arquiteto, não sei como, e o caminhão chega lá no galpão dele e despeja esses descartes de obra como se fosse lixo. E ele é uma pessoa bem humilde, deve ter conseguido isso na base realmente do socorro, da ajuda. Então ele também vende bem barato, não é uma pessoa egoísta, sabendo que ele não está pagando nada por esse descarte de obra. Essas portas também acabam sendo vendidas como descarte de obra. Então ele faz um preço bem acessível. E para nós que temos os recursos da marcenaria Hobby, é interessante comprar essas portas por esse valor, recuperar, tratar, lixar, fazer todo um serviço de acabamento para poder ter a finalização do nosso projeto, do nosso trabalho. E, na verdade, é o lixo virando luxo. Então agora eu vou dar um break e quando eu voltar, vou apresentar a porta totalmente pronta, envernizada e já preparada para ir para o seu local definitivo, ok? Então, mais uma vez nós estamos voltando aqui, tá? A mostrar para você e amigos do nosso canal, do canal Madeira Arte Wood, como já está se comportando e ficando o tratamento com verniz que nós estamos dando na porta. Então já demos a primeira demão, tá? Então a gente percebe que o brilho já está chegando, já é uma outra imagem. Imagine que a porta era daquele jeito, a porta ela chega assim, ó, toda deformada, ó. E nós usamos de massa, emassamos ela, corrigimos as partes todas. E quando nós aplicamos o verniz, nós percebemos o quanto vale a pena você ser um robista nesse aspecto, nesse momento. Não é uma questão de valor ou uma questão de dinheiro, uma questão monetária. É uma questão de prazer, realização, você tirar uma coisa que é para o lixo, recuperar e fazer ela voltar à origem, né, de uma porta praticamente nova. Então, esse trato, isso passa a ser uma terapia, um tratamento até psicológico, tá? E a gente aprende que como é que um mundo tão rico desperdiça tantas as coisas e muitas pessoas com nada ou tão pouco querendo uma oportunidade dessa.
Então nós estamos provando aqui que com um pouquinho de dedicação, cuidado, técnica e vontade de fazer, a gente consegue transformar o lixo em um luxo. Então essa na verdade é a essência da marcenaria hobby. Esse é o prazer do marceneiro, hobbyista, né? Pegar algo que ia ser jogado fora, descartado e ir para o lixo e transformar ele em algo útil, bonito, que pode ser apreciado e que nos traz uma satisfação, um bem-estar e uma realização pessoal e, por que não dizer, uma terapia ocupacional. Não precisamos de autoajuda ou de psicólogo, isso aqui já é um tratamento psicoterápico. Eu creio assim e vejo desta forma. Então esse é o canal Madeirarte Udi, apaixonado por marcenaria. Valeu, dê o seu like, o seu joinha e nós vamos dando aí um break e quando voltarmos já vamos estar com a porta totalmente invernizada, já na segunda demão, definida e no próximo vídeo nós já estaremos no local, já montando a nossa bancada, a nossa mesa com as bases quadradas, como já foi mostrada, e aí finalizando a sequência do nosso projeto que você pode executar aí na sua oficina, na sua casa, na sua garagem, tranquilamente. Essa é a nossa dica. E tem muitos lugares de descarte de obra no Rio de Janeiro. É só você procurar na internet, fazer contato, ver com os amigos, as próprias marcenarias, as próprias madeireiras também costumam descartar algumas coisas que deixa de ser linha de venda para ser ponta de estoque ou descartável, entendeu? Então fica atento a isso aí, é o que eu faço. E como nós havíamos prometido, estamos aqui em mais esse conteúdo para mostrar para você o nosso projeto finalizado. Projeto esse que nós fizemos desde o início com a porta de descarte de obra e sarrafos de 10 milímetros também de descarte de obra. Eram materiais que iam ou para o lixo ou ia ser descartado de qualquer forma. Nós já falamos o valor que pagamos em cada porta dessa aqui, R$ 25, né? Os sarrafos não custou praticamente nada. E eu fiz um projeto baseado na marcenaria industrial, onde trabalha com a madeira associada à ferragem, a ferro, no caso o metalon. Então o que foi que eu pensei? Eu vou pegar os sarrafos, vou deixar ele um pouco mais estreito para não ficar uma coisa muito bruta. Eu vou tratar ele, desbastar, lixar, cobrir as imperfeições. A porta, já mostramos o processo como é que foi feito e pintamos com uma tinta preta fosco da Coral. E o resultado do que nós tivemos é esse aqui, ó, inacreditável. Entendeu? Então nós estamos aí com uma mesa. Aqui depois nós vamos botar, eu tenho aqui diferença de piso, vamos colocar 2 bases em cada esquadria dessa de borracha, para a gente subir um pouco mais e controlar aqui a altura, nível, porque o piso não está no nível que a gente imagina, né? Nossos pedreiros nunca deixam as coisas simétricas, mas vai ter uma base de borracha até para evitar deslize para lá ou para cá. Então, para você ter uma ideia, isso aqui é a minha loja, isso aqui é o meu atendimento da minha gráfica, né? Então, como você pode ver, nós estamos nos readaptando. Vou até filmar aqui para você ver mesmo como é que está o nosso trabalho, como é que é o nosso trabalho. Tá? É a marcenaria que faz aqui uma junção com a nossa gráfica rápida. Deu? Ali também a nossa logo, o nosso design. Aqui, no fundo, nós temos o nosso adesivo numa faixa, né, de MDF de 6, a chapinha de MDF de 6, colocamos aí só para dar um visual. E a ideia é agora trazer os projetos da marcenaria para cá, onde nós vamos expor. Depois daremos continuidade, aí vem outra mesa, vai continuar esse percurso aqui e nós vamos ter toda essa área como um showroom, onde nós vamos colocar todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente produzir lá em cima, tudo aquilo que a gente criar lá em cima, na nossa oficina, nós vamos colocar aqui. Esses vidros serão substituídos por madeiras, tá? Nós queremos dar aqui uma características de madeira, amadeirado, ainda mais o piso que está em alta. Então vamos substituir esses vidros todos por madeira. Também servirá de exposição, não só para os nossos convites personalizados,
as partes gráficas que fazemos, mas também para as partes de madeira, onde nós faremos aqui suporte para celular, faremos aqui algumas caixinhas de som para celular, vamos fazer bastante coisa para cozinha, banheiro, vamos fazer muito porta-tempero, vamos fazer faqueiro, vamos fazer uma série de coisas voltadas para o lar, e aqui vai ser o nosso showroom, onde nós vamos colocar e fazer o anúncio e expor nas redes sociais. Então, esse aqui é o nosso projeto, a nossa mesa, estilo marcenaria industrial. Lembrando mais uma vez que isso aqui nada mais é do que um sarrafo de pino de 6 centímetros por 2 de espessura, que é o natural da madeira de pinos, uma porta com 2,10 por 70, nós não mexemos em nada na estrutura da porta. E o que nós fizemos foi corrigir as imperfeições, lixar toda ela, envernizar com verniz Sparlac, um verniz incolor, e deixando isso aqui bem recuperado e diante daquilo que nós recebemos e que nós mostramos para vocês desde o início. Então, por aí vocês podem perceber como é que ficou o trabalho, né? O resultado valeu a pena, tá? Bem minimalista e como se aqui fosse um metalon. Olhando assim, você pode perceber que você pode economizar na estrutura sem precisar gastar com serralheiro, sem precisar gastar com soldador, comprar ferro que está caro, mas usando a sua criatividade, você consegue fazer coisas que parecem inacreditáveis. Então, a palavra que nós queremos deixar além dessa é o seguinte: se você tem um projeto e você começou, vá até o fim, não pare. Não dê atenção a quem vai dizer para você que não vai dar certo. Não dê ouvido às críticas. Transforma as palavras contrárias em motivação, né? Porque a gente escuta ao longo de nossos projetos, a começar de repente até dentro de casa mesmo, às vezes pode ser da nossa própria esposa. Eu cansei aqui de receber palavras contrárias, não vai dar certo, isso é loucura, isso é complicado, para que está se metendo nisso? Então, eu tinha um sonho, eu tinha uma visão, eu tinha um objetivo, um alvo, e eu não recuei. Errei, fiz de novo, errei, fiz de novo, errei, fiz de novo, até acertar. Até eu entender que eu queria mesmo, era uma marcenaria, uma oficina de marcenaria hobby, isso tudo durante a pandemia. Passou a pandemia e agora nós estamos já começando a apresentar alguns resultados efetivos. Por quê? Porque quem vence nunca desiste e quem desiste nunca vence. Seja você mesmo. Nós estamos vivendo uma sociedade de Ctrl-C, Ctrl-V, de imitadores. As pessoas querem ser outras pessoas e ficam se sabotando, se esquecem de ser ele mesmo. Então seja você mesmo, acredite em você, tenha resiliência, persistência, força, foco e fé. Essa é a nossa palavra, força, foco e fé. Você acreditar em você, que você pode, que você é capaz, confiar em Deus e confiar em você, você supera qualquer barreira e começa o seu projeto, não para no meio, vai até o final. As dificuldades, os infortúnios, os problemas, os percalços, só vai servir para te amadurecer e para te dar mais habilidade e capacidade para você acertar cada vez mais. Então, nós tivemos percalço aqui, tivemos dificuldade, tivemos infortúnio, tivemos erros, faz, desfaz, como é que é isso, como é que eu vou fazer, mas depois de insistir e chegar até o final, nós estamos te apresentando aqui, um resultado de que é ter força, foco e fé. Fé em Deus e fé em si mesmo. Então, essa é a nossa palavra final do nosso projeto. Espero que você goste. Deixe seu like, seu comentário, seu joinha, compartilhe, comente, tá? Porque esse é o canal Maderarte UD, apaixonado por marcenaria. Eu sou o Marcos. Valeu!